Vocês notaram que se eu colocar um desenho desse em cima do outro, as bolinhas vão coincidir? Dê uma olhada lá. Se eu desenhar o diagrama em 3 transparências e colocar as 3 juntas assim, as bolinhas vão coincidir. Quer dizer que os nodos são os mesmos. Então vou fazer uma pergunta a vocês. Quer dizer que com as mesmas pessoas eu posso ter 3 organizações diferentes? Quer dizer que com as mesmas pessoas eu posso ter 3 sociedades diferentes? Estão vendo isso? É bacana isso, né? Ou seja, eu posso ter 3 bichos completamente diferentes, compostos pelos mesmos elementos, que vão ter 3 comportamentos diferentes. Não importa se aqui é o São Francisco de Assis, ou é o Mahatma Gandhi. Se tiver um padrão centralizado de organização, Francisco de Assis e Mahatma Gandhi não poderão ser cooperativos, amigáveis, pacíficos. Como é que a gente vai aceitar isso aí, hein, gente? Nossa cabeça não está preparada para aceitar isso. Porque a gente está achando que é o que está dentro, porque a gente acha que a pessoa é o indivíduo que tem um cérebro, tem uma cabeça em cima de um corpo. Foi assim que nós fomos educados nessa sociedade. Nós não estamos preparados para aceitar que a pessoa já é rede. Que para surgir uma pessoa, essa pessoa é ao mesmo tempo um contínuo de experiências individuais intransferíveis, que é só dela, é o seu fenótipo, a sua história, não é? De desenvolvimento, mas ao mesmo tempo é um entroncamento de fluxos que ligam essa pessoa a outras pessoas. Não tem aí um embate... Parece, mas não é, né? Porque veja, não depende de uma ideologia para você acreditar nela. O que acontece é que esse é o padrão de organização, está antes do que a gente chama de modo de produção. Está antes de qualquer consideração sobre como a produção é organizada e como os seres humanos se relacionam com o processo de produção, que é a visão que gera, de certa maneira, essa ideia de que existem modos de produção que se conservam, etc. e tal, que são definidos pela posição das pessoas em relação ao processo produtivo. Isso acontece de qualquer maneira, em qualquer tipo de sociedade. Se você conectar pessoas com pessoas sem intermediação, você gera a rede mais distribuída. Se você conectar colocando filtros e selecionando caminhos, você vai gerando mais hierarquia. Essa colocação dele, Sim. sistemas de produção, na verdade, na minha percepção, tanto o sistema capitalista como o sistema socialista estão dentro do paradigma patriarcal. Claro. É uma falsa escolha. É uma falsa escolha. São famílias do mesmo saco. Dentro da perspectiva, estão no paradigma patriarcal. Vamos fazer até o seguinte. Vamos fazer até o seguinte. Essas discussões são muito interessantes. Vamos empurrá-las um pouquinho para frente, ainda que é melhor assim ao vivo na hora, é sempre mais emocionante. Mas vamos empurrá-las só um pouquinho para frente, porque nós temos ainda um tempo para concluir essa nossa conversa e depois abrir um diálogo maior. Bom, o nosso amigo Paul Baran foi fundamental para a gente entender o padrão distribuído, e aí começa a surgir, já nos anos 90, o que a gente chama de nova ciência das redes. Aqui tem um exemplo de 3 investigadores de ponta que trabalham na nova ciência das redes: o Barabasi, o Strogatz e o Duncan Watts, que agora ele estava em Cornell, depois foi para Colômbia, depois trabalhou em Santa Fé e agora foi contratado e está chefiando uma equipe de pesquisa no Yahoo, e que é um cara muito promissor. Eles trabalharam vários conceitos que são fundamentais para a gente entender redes sociais, e a nova ciência das redes, com o estatuto de ciência mesmo, surge com muita contribuição de gente como eles, né? Então agora eu vou fazer uma interrupção nessa apresentação que chegou até a nova ciência das redes, e nós vamos começar
a introdução ao NetWeaving. Vou pedir o pessoal que está lá em cima para trocar a transparência. Trocar a transparência, olha como é que eu estou no século passado. Para trocar o slide. Ver como é que é. Como é que a força. É slide de qualquer maneira, né? A força das gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos, como dizia Karl Marx no 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Vamos lá. Nós chegamos até ao surgimento da nova ciência das redes. Eu não vou entrar agora na exploração disso aí. Vamos falar um pouquinho sobre o NetWeaving. Então, acho que isso tudo serviu como uma espécie de introdução, né? Nós temos uma introdução. Como é que eu cheguei até aos caras da nova ciência das redes e quais são os caminhos, o itinerário de coisas que eu julguei relevantes e estou transmitindo a vocês aqui, evidentemente, meu ponto de vista. Rede não é aquele desenhozinho. Compreender um pouco, ter essa visão. Eu trabalho muito mais com visões do que com análise, mas ter essa visão do que é rede. Rede é fluição. Rede é algo fluindo. A rede só existe enquanto flui. Estou parafraseando aqui o Goethe numa frase heraclítica dele, que ele dizia assim: a fonte só existe enquanto flui. É fantástico isso, né? Mas a rede é fluição. Rede não é o desenhozinho das bolinhas ligada pelos tracinhos, entendeu? Se a gente tiver essa visão de rede, a gente não entende bem ou tem dificuldade de visualizar. Rede é fluição. O grafo, que são as bolinhas e os tracinhos, é uma espécie de uma representação estática. Porque quando você olha, já não é mais assim, entendeu? É uma foto assim, instantânea. É só para a gente analisar, entender. Mas empobrece a nossa visão. Empobrece. As coisas de rede deviam ser sempre em movimento. Então, em vez de ter um slide assim, parado, eu devia ter sempre... Eu tenho até um videozinho que está na escola de rede, que é muito bacana, que os caras fizeram em Turim. As pessoas se aproximando e se afastando, isso desenhado como os fluxos, entendeu? Então, é sempre um negócio em movimento. É que a gente, nossos mecanismos ainda não estão muito aperfeiçoados para a gente só trabalhar com coisas assim em movimento. Rede é fluição, não é essa coisa estática, né? Na verdade, o que é rede do ponto de vista físico? Físico, porque nós estamos definindo rede num outro espaço-tempo, que é o espaço-tempo dos fluxos. Do ponto de vista físico, no espaço-tempo físico, o que é que está acontecendo? São partículas que estão se espalhando ou se aglomerando. Sempre são partículas. São bósons, na verdade, né? São partículas mensageiras de algum campo de força. No caso, vocês estão me vendo porque eu estou emitindo um tipo de fóton, de bóson chamado fóton, então vocês estão conseguindo me ver. Mas é esse fluxo de partículas para lá e para cá é que explicam toda a conexão, toda a transmissão de mensagens, que a gente chama de transmissão, mas toda a conexão, todo o caminho é percorrido no espaço-tempo do físico por partículas. Então, essa é uma representação que pouca gente usa para a rede, mas é sempre uma coisa assim. Os exemplos mais banais, vocês já conhecem, mas vão me perdoar eu repetir aqui rapidamente, porque nem todos conhecem com uma certa grau de sistematização. A rede neural é talvez um dos melhores exemplos de rede, pelo menos para a gente, né, que nós temos cérebro, então gostamos de ver essas coisas. É bacana demais, né, como é que o cérebro funciona. Sobretudo a nova ciência do cérebro, ela acompanha a nova ciência das redes. Nós descobrimos que o cérebro não é uma CPU de computador. O cérebro é redes neurais interligadas, são chamadas neurais porque são redes de neurônios. E aí você tem lá os axônios, as sinapses, os dendritos, as coisas que vão ligando as células cerebrais. Uma coisa que a gente descobriu muito no cérebro foi o que é sustentabilidade, né? Se você danifica um nódo aqui, às vezes aquele dano é irreversível